no Seridoense está com matrículas abertas para adaptação das crianças ao colégio, né? E quem traz detalhes aqui no nosso programa agora é o Padre Costa, diretor da escola. Padre, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes, bom dia, Geraldinho, ouvintes do Panorama 95. De fato, nós estamos aqui para dar informações hoje somente essa temática da adaptação, porque muitas pessoas estão nos perguntando. Então, uma informação num programa como esse, que tem um alcance muito grande, nós certamente ajudamos as pessoas a tirarem as suas dúvidas. O que é, para que o ouvinte possa entender, a adaptação das crianças ao colégio? Primeiramente, Marcos, vamos ver aqui. Nós temos no Colégio Diocesano, na educação infantil, recebemos turmas a partir do nível 2, ou seja, são as crianças que têm 2 anos. Aí uma mãe pergunta, o meu filho ainda não tem 2 anos, só falta um mês, só falta 15 dias, como é que a gente resolve esta situação? Veja só, na verdade não são os colégios que têm essa decisão. Então, a data base para a criança se matricular no nível 2 no ano escolar é o dia 31 de março, no dia 31 de março de cada ano. Então, digamos assim, vamos chegar a 2023, aquelas crianças que completarem 2 anos até o dia 31 de março, elas vão para o nível 2. Se elas completam depois, elas não podem, né? No 1º de abril já não pode. Então, o Colégio Diocesano, ele tem esse processo de adaptação, que é uma forma das crianças aguardarem a sua entrada no nível 2, ou até no nível 3, quando vem de outra escola, ou então ainda não frequentou a educação infantil. Então, nós sempre no 2º semestre preparamos o colégio para receber aquelas crianças que vão completar 2 anos. Ou seja, se o seu filho tem 1 ano e 4 meses, isso porque nós já fizemos as contas, então ele tem 1 ano e 4 meses, a partir de 1 ano e 4 meses, então quando foi em março de 2023, 31 de março, aquela criança está com 2 anos, então ela pode ser matriculada efetivamente no nível 2. E depois aqueles que completarem de 3 anos, assim sucessivamente. Então, por isso que nós estamos com esse projeto, e nós tínhamos, antes da pandemia, o nível 1. Com a pandemia, nós ficamos receosos e também não abrimos, ainda estávamos no início do ano um pouco instável nessa condição da pandemia, então nós não abrimos a turminha do nível 1 para aquelas crianças que têm 1 ano de idade. E recebemos muitas perguntas, questionamentos e demandas para que pudéssemos receber. Mas agora nós resolvemos esse problema, exatamente aquelas mães que nos procuravam, porque com as crianças que têm 1 ano de idade, 1 ano e 4 meses, a partir de 1 ano e 4 meses, então elas vão poder procurar o colégio, conhecer o colégio. Eu digo sempre, antes de qualquer coisa, precisamos conhecer o colégio e aí ver também como é o processo de adaptação da criança no colégio. As matrículas já estão abertas. As matrículas já estão abertas. Nesse período, esta semana da festa de Santana, somente na parte da manhã, né? Porque o nosso colégio, devido ao recesso, ele está sendo fechado na parte da tarde. Mas na próxima semana, a partir da manhã e da tarde. E aí você poderia perguntar, e as aulas da adaptação? As aulas da adaptação vão começar no dia 8 de agosto. Né? Já começa esse ano, inclusive. Já começa esse ano, exatamente, sim, que é exatamente preparando as crianças para o próximo ano. E como é que é a adaptação? Os pais participam também? É um processo onde a família também está presente? Nós temos todo o percurso de preparação dos pais anteriormente e também das crianças. Então, no primeiro dia, certamente há muito chororô, há muito choro. Normal, né? Digamos assim, a criança ela está com 1 ano e 4 meses, ainda nem completou 2 anos, mas mesmo para aquelas que já completaram 2 anos, há sempre esse choro, porque o desmame não é fácil, né? No entanto, no Colégio Diocesano, nós temos uma pedagogia que
A criança, ela tem que entrar na dinâmica do colégio. É pernicioso, é prejudicial para a formação da criança ela vir para a escola, chorar, não querer ficar e o pai ficar e a mãe ficar, né? Na verdade é conversado com a mãe, com o pai, eles entregam o seu filho com choro ou com sorriso, mas os pais vão para casa e nós ficamos, o colégio fica totalmente em comunicação com os pais para qualquer eventualidade que a criança possa não estar bem naquele momento, porque de fato não é fácil, né? A vida da criança com o pai e a mãe, de repente, um ambiente que para ela é totalmente diferente, né? Mas sempre tem dado muito certo, a criança acaba se adaptando muito rapidamente, a criança tem essa capacidade de se adaptar, isso é muito gracioso, né? Então nós trabalhamos sempre com isso, porque se nós, digamos assim, estamos recebendo a criança para adaptação, e ela não quer ficar, e o pai fica, aí no outro dia vai ser a mesma coisa, e no terceiro dia, e aquela criança não vai fazer a sua adaptação como deveria Vai depender da presença dos pais. Vai depender da presença dos pais, exatamente, sim. E aí por isso no colégio nós temos muito cuidado para que criemos esse ambiente propício para a criança e que o pai também compreenda e na verdade, há essa compreensão de que precisa haver a choro da criança e a choro dos pais também. Depois se acostuma, né? Depois se acostuma. Quem nunca passou por isso, né, padre? Sim. Padre, agora me responda uma coisa. É interessante que os pais, que ainda não conhecem, claro, venham conhecer a estrutura que o colégio, que o CDS oferece? Marcos, porque muitas vezes nós, na escola, pensamos, quem está de fora da escola, vê um prédio. E aí diz, este prédio é bonito, é grande, é amplo, mas não é só isso. O prédio é importante, importantíssimo, né? Por isso que nós, nesses 8 anos que estamos à frente da direção, nós trabalhamos para tornar o prédio, o edifício do Colégio Diocesano, o mais bonito possível, o mais aprazível possível, o mais acessível possível. Nós não temos... no nosso colégio, questão de batentes de escadas para as crianças, porque tudo tem a rampa, né? Principalmente na educação infantil, então tudo isso é muito importante. O colorido e as salas amplas e as carteiras adequadas e o pessoal preparado, né? Os recursos humanos preparados para atender e conduzir o processo de ensino-aprendizagem. Mas o pai precisa conhecer também o projeto político-pedagógico, né? O projeto político-pedagógico, que é exatamente o documento e a partir daquilo que a coordenadora explica para os pais como se desenvolve todo o processo de ensino-aprendizagem. Porque muita gente pensa que na educação infantil é só colocar a criança e ela vai só brincar. Não, pelo menos no Colégio Diocesano, a educação infantil tem um método, tem conteúdo, tem todo um processo de envolvimento da criança e tem todo o processo também de desenvolvimento da disciplina, dos conteúdos e das habilidades sociomotoras da criança. Outra questão com relação à importância, por exemplo, para os pais que estão nos ouvindo, de colocar os seus filhos na escola já nos anos iniciais de sua vida. Qual a importância, padre? Exatamente, não resta dúvida, né, que quando a criança vai para a escola desde pequenina, ela tem o desenvolvimento socioemocional muito mais favorável, com muito mais capacidade de se relacionar e ela aprende aquilo desde pequena, né? É muito interessante, só os pais indo ao colégio para perceber esse processo, como se dá esse desenvolvimento socioemocional, além do cognitivo, e, portanto, quanto menor, melhor para a criança. Vamos lá, então, como é que faz a matrícula? Você pode pegar o documento da criança, ir ao colégio. Nós temos uma taxa, eu não estou lembrado agora aqui, mas pode ligar também para o 3421-1635, pedir mais informações e a criança estará dentro desse processo do nosso colégio. 3421-1635. 1635. É o telefone que pode ter todas as informações. Exatamente. É isso? E estamos aqui falando de criança a partir de 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses. Quem tem menos não pode. Menos não pode porque nós temos que
considerar que essa criança deverá completar 2 anos até o dia 31 de março de 2023 para entrar no nível 2. E as aulas terão início em agosto. E as aulas terão início no dia 8 de agosto. Obrigado, padre, por sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Obrigado, Marcos. Obrigado aos ouvintes pela atenção. E então os aguardamos no nosso colégio para conhecer e assim fazer também uma escolha acertada. Um bom dia para todos. 6h52.